Olá, tudo bom? Que bom ver vocês por aqui de novo, né? Vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício, caso você não tenha conseguido fazer o seu aí. Aí depois você vai tentar refazer para ver se vai ter um sucesso maior, tá legal? O enunciado diz assim, ó: classifique e resolva os sistemas lineares escalonados. Então esses dois sistemas foram dados, já estão escalonados, nosso objetivo é classificar e resolver. Não vai precisar mais fazer esse escalonamento, tá legal? Então vamos lá, ó. Nesse primeiro exercício, você percebe que o autor usou incógnitas como x1, x2 e x3. Ao invés de x1, x2 e x3, ele poderia usar letras diferentes, ó lá, ó, x, y, w, z, w, enfim, qualquer letra. Mas ele preferiu utilizar x1, x2 e x3 como incógnitas aí, como variáveis, tá certo? Mas essa forma de resolver é exatamente a mesma. O que chama a atenção é que esse sistema ele tem três incógnitas, uma, duas, três, mas só duas equações, ó, uma e duas. Isso significa que a terceira equação você pode até acrescentar. Se eu tenho três incógnitas, posso ter três equações. Se na última equação você acrescentar 0 e 0, olha lá, não vai mudar nada o resultado lá para cima. E aí você consegue perceber, ó, que é uma igualdade, que é verdadeira essa igualdade. Então, quando o sistema está escalonado e a igualdade aqui na última linha for verdadeira, já indica que esse é um sistema possível e indeterminado, não é? Então, assim, resumindo, sempre que no sistema você tiver mais incógnitas do que quantidade de equações, o sistema sempre vai ser SPI, porque sempre vai haver a possibilidade de você completar essa última equação, por exemplo, com 0 igual a 0, que torna o sistema possível, mas indeterminado. Ok? Tudo bem? Então, tem mais letras, mais incógnitas do que equações, o sistema é possível e indeterminado. Muito bem, então. Agora, está classificado, ó, classifique, é SPI. Vamos à resolução, vamos resolver. Você lembra? O sistema SPI significa que ele é possível e é indeterminado. Tem vários resultados possíveis e nunca vamos apresentar um resultado só. Quando é um sistema SPI, a resposta fica com uma fórmula e aí você pode fazer as substituições se quiser e resolver o exercício. Então vamos lá, ó. Para resolver então o sistema possível e indeterminado, nós temos que trabalhar com a variável livre. Aqui, quem é a variável livre? Ó, variável livre é aquela que não aparece na frente. Aqui tem o x1 e aqui tem o x2. Quem não aparece na frente é o x3. Então, o x3 é a nossa variável livre. Vamos pegar, então, esse x3 e igualar uma letra qualquer. Por exemplo, a letra K. Olha lá, está aqui o primeiro resultado. x3 para nós vale K. Tá legal? Sabendo que x3 aqui vale K, substituindo aqui, vamos encontrar o x2. Então vamos lá. Dessa equação, vamos trazer para cá que x2 menos x3 é igual a 0. Fica assim, x2 menos, no lugar do x3, ó, vamos substituir por k. Fica x2 menos k igual a 0. Para saber x2, temos que isolá-lo. Então x2 é igual, k é negativo, num atalho, ele passa positivo. Tá aí. Encontramos que o x2 vale k, que o x3 vale k. Já conhecendo esses dois valores, x3 e x2, se substituirmos aqui, vamos encontrar o x1. Vamos lá então, ó. Pegando a primeira equação, que diz que 3x1 menos 2x2 mais x3 é igual a 2, olha lá. Vamos substituir quem já é conhecido. Fica assim, 3x1 menos 2x2. x2, ó, nós vimos que vale k, então fica 2k. Mais o x3. x3 está aqui, também vale k. Tudo isso tem que dar 2. Dá para agrupar isso aqui agora, não é? Então vamos lá, ó. 3x1 vai ficar menos 2k com mais k, fica menos k, é igual a 2. Olha lá. Vamos isolar x1 para encontrar o resultado. x1 então vai ser igual, esse k é negativo, ele passa positivo e lá já tenho 2. Vamos fazer por partes, né?
Agora, para isolar o x1, vamos tirar esse 3 daqui, ó. Fica aqui x1 é igual a k mais 2, e no atalho, esse 3 que está multiplicando, passa dividindo. Tá aí, isolamos x1. x1 vai ser igual a k mais 2 sobre 3. Bem fácil, né? Está resolvido o sistema. Ó. A solução, vamos colocar aqui, a solução nessa ordem fica x1 é k mais 2 sobre 3. Olha aí. Depois, vírgula, o x2 descobrimos aqui, ó, que é k. E finalmente, na mesma ordem, o x3, que também vale k. Tá aí, tá resolvido o exercício, ó. x1, x2 e x3. Esses são os valores que devem ser apresentados no resultado final. E isso indica que qualquer valor que você colocar aqui para cá vai tornar essa trinca verdadeira quando aplicada na equação. Por exemplo, ó, se você disser que k vale 2, 2 e 2, se aqui for 2, 2 com mais 2, aqui, né? É verdade. Qualquer valor você colocar tá certo, ó. Então, se colocar 2, 2 e 2 e resolver, vai chegar no resultado esperado. Eu só estou estranhando de onde está vindo esse 3 aqui, ó. Você consegue enxergar esse 3? Ah, ele vem daqui, né, ó. Que é 3x1, 3x1. Então é isso. K mais 2 sobre 3. K e K. Exercício está finalizado, tá certo? Tudo bem? Tudo bem, então, né? Na sequência agora, vamos ver esse exercício aqui, ó. Classifique e resolva. Classificamos que é SPI e resolvemos aqui o exercício. Agora, na sequência, vamos ver esse outro exercício aí, ó. Só dá uma olhadinha se você já conseguiu fazer algum com 4 equações aí. Dá uma olhadinha. Vê se tem alguma coisa para você desse formato aí. Tem? Com 4 equações? Então tá fácil, né? É o mesmo sistema desse aqui, ó. Não tem dificuldade. A diferença é que tem uma equação a mais e uma variável a mais. Mas para você é tranquilo. Quer ver? Olha só. Aqui já está escalonado o sistema e você percebe que na última linha está dando uma equação do primeiro grau. Sempre que na última linha der uma equação do primeiro grau, significa que esse sistema é um sistema possível e determinado. Então, se é possível e determinado, vai ter apenas uma resposta. Não se esqueça, na última linha deu uma equação, né, do primeiro grau, é porque é possível e determinado. Vamos lá então resolver esse exercício. Dessa última linha, nós temos que menos W é igual a 2. W está negativo. Para trocar o sinal, basta multiplicar por menos 1 e fica que W é igual a menos 2. Aí, encontramos o primeiro valor. W vale menos 2. Nessa equação agora, sabemos o valor de W. Se trocar o W, encontra o Z. Então, vou trazer para cá essa equação, que diz que menos Z menos 2W é igual a 1. E vamos trocar o W aqui, ó, por menos 2, que é o valor dele. Fica assim, menos Z menos 2 vezes. No lugar do W, olha lá, entra menos 2. E tudo isso tem que ser igual a 1. Na sequência, tem uma multiplicação aqui, vamos fazê-la então. Menos Z, vamos multiplicar negativo e negativo, vai ficar positivo. 2 vezes 2, 4. E depois é igual a 1. Vamos isolar o Z. Ó, menos Z é igual, o 1 já está lá, esse 4 que é positivo, num atalho, ele passa a negativo. Então sai que menos Z é igual a 1 com menos 4, menos 3. Agora dá para encontrar Z, ó. Basta multiplicar toda essa equação aqui por menos 1 e trocar os sinais. Vamos separar um pouquinho. E ele vai ficar então que o Z é igual a, ó, fica positivo, esse fica positivo, que o Z vale 3. Olha lá, encontramos W, encontramos Z. Encontramos W e Z, se trocarmos nessa equação, encontraremos o Y. Então vamos pegar essa equação, que diz que Y mais Z mais W é igual a 5, e fazer as devidas substituições. Ó, vamos encontrar o Y. Então, Y mais o Z. O Z está aqui, ó, ele vale 3. Mais o W.
W nós encontramos que vale quanto? Menos 2. Então esse negativo com esse positivo vai tornar aqui negativo. Então fica menos 2, ok? Tudo isso é igual a 5. Na sequência temos que y mais 3 com menos 2 vai ficar 1 é igual a 5. Isolando y é igual a 5. Esse que está positivo, no atalho passa negativo. Então y é igual a 4. Olha lá, encontramos w, encontramos z, encontramos y. Se trocarmos aqui, ó, w, z e y, vamos encontrar o valor de x. Então vamos fazer isso na primeira equação. Ó. Aqui está x menos y mais z menos w, tem que dar 0. X eu não sei, vamos descobrir. Então fica x menos o y. O y vale quanto? Olha aqui, ó, 4. Então entra 4 mais o z. O z está aqui, vale 3. Menos o w está aqui, ó, vale menos 2. Então esse negativo com esse negativo vira positivo 2. É igual a 0. Agora resolvendo isso, x, aqui eu tenho 3 com mais 2 vai dar 5. 5 tira 4 fica 1 positivo. Então x mais 1 é igual a 0. Logo, isolando x fica igual a menos 1. Aí, resolvido, bem tranquilo o exercício. Classificamos que é SPD e a solução dele, né, pede para resolver, vamos lá, o conjunto solução será nessa ordem. Primeiro x, que vale menos 1. Depois, vem o y, que encontramos o y aonde? Aqui, vale 4. Depois vem o z, aqui o z vale 3. E finalmente o w daqui vale menos 2. Pronto, exercício está resolvido. Você viu que foi bem tranquilo, né? Olha lá, classificamos que é SPI e essa é a solução. Classificamos que é um SPD e essa é a solução para esse sistema aí. Tá legal? Esse aí está corrigido. Espero que você tente refazer o seu e cada vez que você fizer isso, vai ficando mais fácil para você. Eu te encontro na próxima videoaula. Até mais.